E aí, galera do segundo ano, nós vamos fazer uma aulinha aqui agora de revisão do No primeiro primeiro bimestre. bimestre, Nós né? trabalhamos o caderno 6 com vocês. No caderno 6 nós temos os seguintes capítulos. O capítulo 1 de migrações internacionais, capítulo 2 migrações no Brasil, capítulo 3 urbanização, processos dinâmicas, capítulo 4 urbanização no território brasileiro. Bom, são capítulos muito extensos, né? Então eu vou fazer uma revisão com vocês utilizando de exercícios, ok? Bom, no capítulo 1 de Migrações Internacionais, nós temos o seguinte aqui, ó. Tendo em vista a dinâmica mundial dos movimentos migratórios na atualidade, quando a gente fala de movimentos migratórios na atualidade, basicamente nós vamos falar de Europa e Estados Unidos, né? Estados Unidos, vamos lembrar do muro do Donald Trump, e da Europa, vamos lembrar daquelas travessias, né? Muitas das vezes acabam dando em catástrofes, né? No caso de pessoas que tentam atravessar o mar Mediterrâneo, tá certo? Para poder chegar até a Europa Ocidental. Então ele fala, qual das afirmações a seguir pode ser considerada correta? Então ele fala assim, ó, as graves crises econômicas e políticas ocorrem na África? Sim. Perseguições políticas, atentados terroristas, a fome que assola, a pobreza que assola o continente africano, né? Tem feito com que as fronteiras de alguns países sejam um palco de afluxo, né? Ou seja, de saída de milhares de refugiados, produzindo o que podemos chamar de fronteiras em caos, ou seja, porque as pessoas estão vivendo uma verdadeira situação catastrófica, né? De insegurança, de não saber, por exemplo, se pode dar um futuro melhor para os seus filhos, ou se até mesmo as pessoas podem ter direito a um futuro melhor, ok? Só quero dar uma olhadinha com vocês aqui na letra E, que ele fala de fronteiras abertas para os países da Europa Ocidental. Pelo amor de Deus, né, gente? Fronteira aberta na Europa Ocidental, isso é muito difícil de acontecer na atualidade. Tanto os Estados Unidos quanto a Europa Ocidental fecham as suas fronteiras, né? A entrada desses refugiados, tá certo? Que na verdade são mal vistos. É aí que entra a ONU, né? Com a Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, para tentar resolver esses problemas. Com relação ao capítulo 2, Migrações do Brasil, eu peguei um caso aqui para vocês falar sobre movimento pendular. O movimento pendular é aquele movimento, né, de vai e volta, como se fosse um pêndulo, né, que ocorre entre cidades vizinhas, tá certo? Ou ocorre entre bairros periféricos e o centro, tá legal? Bom, então vamos lá. O movimento pendular, como o próprio nome indica, é um deslocamento de vai e volta? Sim, de um lugar para o outro. É um movimento populacional recorrente diário. Ele é recorrente e diário. Todos os dias, tá certo? Praticamente ele está ocorrendo. Obviamente, durante a semana, de segunda a sexta, ele ocorre com maior frequência. Pessoas que saem de cidades vizinhas para poder trabalhar em grandes centros urbanos. Ou, né, da periferia para o centro. Muito comum nos grandes centros urbanos e regiões metropolitanas, o movimento pendular contribui para a intensificação do fluxo de veículos no início e final do horário, principalmente se aquela cidade, né, aquela grande cidade, que muitas vezes não acontece, tem um planejamento do transporte público, né? Nas vias que dão acesso às cidades vizinhas, às metrópoles. Certíssimo. O deslocamento de trabalhadores em todos os anos é época de seca. Nesse caso, ele não está falando de movimento pendular, ele está falando de um período do ano, tá certo? Ele está falando para você de transumância. Então, verdadeiro 1 e 2. No capítulo 3, urbanização, processos dinâmicas, e nós temos aqui um exercício falando sobre gentrificação. A gentrificação é o seguinte, ó. O que é a gentrificação? É você melhorar espaços, né, espaços urbanos decadentes, caóticos, tá certo? Para poder valorizar, promover a valorização do lote urbano. Então, quando você promove essa melhoria, obviamente está promovendo uma valorização dos imóveis urbanos. Nesse caso, então, ele é um processo de exclusão. Então, o termo em destaque no trecho acima vem se apresentando como um aspecto recorrente nas metrópoles brasileiras atuais, instrumentaliza. Pelo reordenamento da cidade que culmina na elitização da paisagem? Sim. Por que na elitização? Porque quando você promove essa melhoria do espaço urbano que estava decadente, o valor do lote urbano ele acaba aumentando. Com relação ao capítulo 4, né? A urbanização dos países subdesenvolvidos constitui um fenômeno marcante da segunda metade do século XX. As características desse fenômeno na América Latina, expressas na paisagem urbana das metrópoles, são recorrentes da... Olha, nós nunca podemos desvincular urbanização de industrialização. Os países subdesenvolvidos eles demoraram a se industrializar, então, consequentemente, também demoraram a se urbanizar, tá bom? Aí na letra trata assim,
Instalação de indústria de meio de produção, não de qualquer tipo de indústria, tá bom? Industrialização tardia, sim, então por isso que a nossa urbanização foi tardia. E a modernização das atividades agrícolas que contribuíam para um fenômeno migratório chamado êxodo rural. As pessoas saem do campo e vão para a cidade. Então reduz a população do campo e aumenta a população da cidade, conjugada à concentração de pessoas nas grandes cidades. Certíssimo. A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais e urbanos, entre os quais podemos destacar falta de infraestrutura, muito bem, limitações das liberdades individuais. Você não limita a liberdade individual de ninguém. Né? Não há um processo de censura, não há um processo ditatorial. A pessoa sai do campo e vai para a cidade, mas a liberdade dela é respeitada. Aumento no número de favelas e cortiços? Sim, principalmente porque há a chamada especulação imobiliária. Falta de infraestrutura de todas as formas de violência, falta de infraestrutura nas escolas, hospitais e aumento da violência. Certíssimo. Ok, pessoal?